O século XX ficou marcado por ser uma fase da história de grandes inovações. A tecnologia evoluiu absurdamente rápido e muitos países passaram por muitas transformações graças ao progresso da industrialização. Porém, as inovações não afetaram somente a sociedade secular. E através do Concílio Vaticano II, realizado entre 1962 e 1965, a Igreja Católica quis apresentar uma nova face ao mundo moderno. Praticamente toda a orientação da Igreja mudou. A partir do Vaticano II, haveria uma nova lei canônica, um novo catecismo, um novo calendário litúrgico, uma nova tradução da Bíblia, novos procedimentos de canonização, novos ritos de ordenação e batismo, novos procedimentos de exorcismo e até mesmo o rito da missa foi alterado para se adequar melhor aos novos tempos. É claro que nem tudo isso foi alterado já durante o concílio, mas o Concílio Vaticano II pode ser considerado um impulso para que tais mudanças acontecessem. E elas foram tão profundas para a forma como a Igreja Católica se relaciona com seus fiéis e com o mundo, de modo que alguns passaram a se referir à Igreja Católica como a Igreja pós-conciliar. Cristo disse certa vez que pelos frutos é que se conhece a árvore. E quais foram os frutos do concílio? E qualquer pessoa que tenha o mínimo de senso da realidade percebe que desde o Concílio Vaticano II a Igreja vem sofrendo com um desgaste nunca antes visto na história. Só por razões de didática mesmo, vamos pegar o exemplo do Brasil. O IBGE informou que, segundo o censo de 2010, o número de católicos no Brasil caiu de 93% em 1960, ou seja, um pouco antes do início do concílio, para 64% em 2010, quase 50 anos após o evento. O Brasil até que segue sendo o país mais católico do mundo em números absolutos, mas é nítido que a Igreja Católica no Brasil vem perdendo bastante espaço. Não existe mais aquele fervor religioso por parte dos católicos como havia na época de nossos pais e de nossos avós. A decadência moral nem se fala, e esse fenômeno acaba se traduzindo numa apostasia em massa dos fiéis. De um modo geral, o catolicismo está sendo deixado de lado no Brasil. Então, ou as pessoas abandonam a religião de vez, no melhor dos casos, elas caem no indiferentismo religioso, e aqueles que ainda querem alguma aproximação com Deus sentem que é melhor aderir a alguma das milhares de seitas evangélicas e pentecostais que a cada dia se tornam mais populares. E o que se diz do Brasil pode se aplicar em maior ou menor medida à maior parte do Ocidente, guardadas as devidas peculiaridades. Mas, via de regra, em todo canto a Igreja Católica está em crise. E, acima de tudo, essa é uma crise de identidade. É claro que eu não vou ser categórico aqui em dizer que o Concílio Vaticano II é o único responsável pela decadência do número de católicos no Ocidente, já que o fenômeno da secularização já ocorria bem antes dele. Mas claramente esse processo foi acelerado graças ao concílio. Porém, a intenção aqui não é nem tanto discutir os efeitos colaterais do Vaticano II propriamente, mas sim o concílio na sua essência. E nesse caso, a humildade precede tudo, e não cabe a nenhum leigo como eu, e a nenhum de nós, na realidade, questionar a legitimidade de um concílio ecumênico, como algumas pessoas fazem por aí. Mas a própria igreja encoraja, e até mesmo exige, que nós devemos levar as nossas preocupações aos pastores que a conduzem. O que nós devemos fazer, claro, de uma forma humilde e respeitosa. Então vamos lá, João 23, o Papa que convocou o Concílio Vaticano II, resumiu o seu propósito numa única palavra, aggiornamento, que em italiano significa atualização, modernização. E essa foi a premissa básica do concílio, atualizar os métodos e a forma como a Igreja Católica se apresenta para o mundo. Nós devemos sempre presumir a boa vontade do Papa em atrair mais almas à conversão, mas vale ressaltar que esse princípio de atualização da Igreja, que pode ser entendido como uma reinterpretação das doutrinas católicas à luz do mundo moderno, já era um desejo dos modernistas desde o século XIX, e como tal, ele já havia sido condenado como pernicioso nos princípios do século XX, tanto pelo Papa São Pio X como pelo Papa Pio XII. No entanto, a realidade é que ainda assim, nos círculos internos do clero católico,
crescia cada vez mais a intenção de tornar o ensinamento católico, digamos, mais palatável, mais adaptado ao pensamento do homem moderno. Pois, segundo essa concepção, o depósito da fé até podia ser imutável, mas a maneira como se ensina a fé podia ser atualizada dependendo das exigências do contexto histórico. Adepto dessa noção, o Papa João XXIII, no seu discurso de abertura do Concílio Vaticano II, chegou a dizer que a Igreja, a partir de agora, desejava usar o remédio da misericórdia, e não o da severidade. Em outras palavras, o que João XXIII queria dizer, e na prática foi o que aconteceu, é que a Igreja não mais condenaria os erros do mundo, mas sim dialogaria com eles. E isso é sem precedentes na história da Igreja, porque a tradição sempre entendeu que tanto a fé como a forma como ela se expressa são atemporais. Ademais, a Igreja sempre defendeu que as culturas é que devem se adaptar às necessidades do rito católico, e não o contrário. Mas vamos partir agora para um âmbito mais objetivo e vamos pegar um dos principais documentos do Concílio Vaticano II, a Bula Pontifícia Dei Verbum. Uma das declarações mais temerárias é a seguinte: a Igreja avança constantemente em direção à plenitude da verdade divina, até que as palavras de Deus alcancem nela a sua plena realização. E qual é a implicação dessa frase? Se a Igreja mencionada nessa declaração se refere aos membros individuais, então essa declaração está de acordo com a tradição. Como seres humanos falíveis, nós estamos sempre nos movendo em direção à plenitude da verdade. Contudo, se a Igreja nessa declaração se refere ao corpo místico de Cristo, então aqui nós temos um sério problema. A gente tem que interpretar essas declarações à luz da tradição, que é um dos pilares da Santa Igreja. E o problema com o que foi dito é que, à primeira vista, dá a impressão de que o concílio está falando sobre o corpo místico. E quando você diz que a Igreja avança em direção à plenitude da verdade, o que dá a entender é que a Igreja ainda não a possui plenamente, o que seria totalmente contrário à tradição católica. Se a Igreja ainda não possui a plenitude da verdade divina, mas está apenas avançando em direção a ela, então como é que podemos dizer que ela possui o depósito da fé? São Paulo diz na sua primeira carta a Timóteo que a Igreja é a coluna e o fundamento da verdade, e não que ela avança a fim de se tornar isso. Então, nesse ponto, o concílio é muito confuso, para dizer o mínimo. Outro exemplo de afirmação ambígua pode ser encontrado na Lumen Gentium, um outro texto emitido pelo concílio, onde é dito o seguinte: a Igreja, porém, abraçando os pecadores ao seu seio, ao mesmo tempo santa e sempre necessitada de purificação, segue constantemente o caminho da penitência e da renovação. Então, tal como no primeiro exemplo, se a Igreja aqui se refere aos seus membros individuais, então essa afirmação está de acordo com a tradição. Os membros da Igreja estão sempre necessitados de purificação, porque no final das contas, nós somos todos pecadores. No entanto, porque o texto identifica a Igreja, referindo-se claramente ao seu seio, segue-se que o concílio está descrevendo a Igreja como o corpo místico de Cristo. E se for assim, essa é uma afirmação muito problemática, porque o corpo místico de Cristo não tem necessidade de purificação. O apóstolo Paulo deixa claro que Cristo, ao se entregar por ela, ou seja, pela Igreja, a santificou e purificou para que pudesse apresentar a si mesmo a Igreja em esplendor, sem mancha nem ruga, nem coisa semelhante, para que ela seja santa e sem defeito. Assim sendo, a Igreja não tem necessidade de purificação, mas sim os pecadores. E é através da Igreja santa e imaculada que se realiza essa purificação do pecador, através dos sacramentos. O problema é que essas afirmações extremamente relativistas dos documentos conciliares mais confundem do que esclarecem. E os fiéis católicos clamam por um magistério coerente, e não por um magistério que transmite ambiguidades. Outro exemplo, e essa é uma declaração que não tem cabimento algum, está presente também na Lumen Gentium, quando se diz que a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica. E construções similares a essa têm paralelos em outros documentos conciliares. Eu vou pôr as fontes aí para você conferir depois. A questão é que o entendimento de sempre é que a Igreja de Cristo é a Igreja Católica e não subsiste na Igreja Católica.
A intenção do concílio em utilizar a expressão subsiste é simples: ecumenismo. Porque já que você afirma que a Igreja de Cristo apenas subsiste na Igreja Católica, logo ela é maior que a Igreja Católica. Então a intenção aqui é justamente sinalizar aos cismáticos e protestantes. Só que, mais uma vez, isso é algo que nunca foi aceito pela ortodoxia católica. O ensinamento infalível da Igreja é que fora dela não há salvação. Extra ecclesiam nulla salus. O Papa Pio IX, por exemplo, ensinou que aqueles que estão fora da Igreja Católica só podem ser salvos se eles forem invencivelmente ignorantes da necessidade de estar na Igreja Católica. E sejamos honestos, esse espírito de ecumenismo nunca levou a Igreja Católica a lugar nenhum. A única consequência disso é fazer com que se tolere o erro e a heresia como uma questão secundária, sendo que, na realidade, uma das maiores preocupações da Igreja desde o princípio sempre foi o combate à heresia. Então, de acordo com os desejos de João 23, que posteriormente o Papa Paulo VI deu continuidade, em vez de a Igreja combater os inimigos da fé e proclamar a verdade, os documentos do Concílio Vaticano II apenas pregam um diálogo completamente utópico com o mundo secularizado e com as falsas religiões. Um dos objetivos centrais do concílio era exatamente esse: a unidade de todas as religiões. E por mais que esse pareça um discurso bonitinho e politicamente correto a fim de inserir a Igreja no mundo moderno, Nosso Senhor sempre advertiu os discípulos acerca justamente disso. Ele diz que se fosseis do mundo, o mundo vos amaria como sendo seus. Como, porém, não sois do mundo, mas do mundo vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Isso nos leva a um outro ponto muito importante, que é a liberdade religiosa. Um dos documentos mais confusos do Concílio Vaticano II, a Dignitatis Humanae, trata justamente a respeito disso. Enquanto o concílio, por um lado, parece defender a liberdade pública de propagar erros e heresias, por outro lado, enfatiza o dever moral de se procurar a verdade. E isso é uma salada de concepções que, quando analisadas com rigor, se mostram completamente inconciliáveis. O decreto afirma que a liberdade religiosa procede da dignidade humana e que ninguém deve ser forçado a agir de maneira contrária às suas próprias crenças, seja privada ou publicamente, seja sozinho ou em associação com os outros, dentro dos devidos limites. É correto que ninguém pode ser forçado a trair a sua consciência e se sentir obrigado a crer em algo por mera imposição. Então, quanto ao direito do homem de ser protegido da coerção, está tudo conformado com a tradição. Porém, logo em seguida, o texto do concílio diz o seguinte: ninguém deve ser impedido de agir de acordo com a sua consciência, especialmente em matéria religiosa. Se com isso o concílio quis insinuar que o indivíduo tem liberdade de propagar o erro, então esse ensinamento seria totalmente inconciliável com a tradição católica, que afirma que o homem não tem o direito natural de aderir ao erro, mas apenas o livre-arbítrio para fazê-lo. Mas se o concílio está dizendo que o indivíduo tem apenas o direito civil e não moral de professar publicamente o erro, então até que isso pode, com alguma dificuldade, ser reconciliado com a tradição, porque o Estado, para cumprir a sua finalidade, pode tolerar o erro para promover o bem comum. Só que, mais uma vez, isso é um pouco problemático, porque o concílio vai além do ensino anterior, que nunca na história elevou a tolerância ao erro a um direito civil. E, enfim, nós poderíamos citar aqui outros erros contidos nos documentos do concílio, como, por exemplo, se referir a seitas heréticas como igrejas, embora exista apenas uma única igreja. Nós vemos também avaliações positivas de falsas religiões, como o judaísmo, o islamismo e até mesmo religiões pagãs. E também encontramos a promoção da noção protestante de que as escrituras do Antigo Testamento explicam o Novo Testamento, quando na realidade é justamente o contrário. Para os católicos, é o Novo Testamento que explica o Antigo. A verdade é que a Igreja assumiu um risco muito desnecessário com o Concílio Vaticano II, e esse risco acabou trazendo muita confusão ao meio católico. De um lado, nós temos os tradicionalistas radicais, dizendo que a Igreja atual é apóstata, e no extremo oposto, nós vemos os defensores do concílio dizendo que a Igreja está melhor do que nunca, o que também está muito longe de ser verdade. E, bom, eu acho que a opinião mais sensata nesse caso deve estar em algum lugar aí no meio.
E apesar dessa questão me trazer algumas aflições de vez em quando, eu não perco noites de sono por causa disso. E por quê? Porque Cristo está no comando da sua igreja. E da mesma forma que ele permitiu que surgisse um herege como Martinho Lutero, por exemplo, e com isso foi necessário um concílio de Trento e uma contra-reforma que foram uma bênção, que revigoraram a Igreja Católica depois da tragédia da Revolta Protestante, eu também acho que é justamente nessa atual crise que nós acabamos percebendo cada vez mais a importância da tradição e do rigor moral na vida da igreja. E enfim, eu não sei onde é que isso vai dar, mas eu acredito na providência divina. No mais, like se gostou, deixe o seu comentário, se inscreva no canal e ativa aí o sininho para receber a notificação dos próximos conteúdos. Eu toco esse canal sozinho, então apesar de ser um trabalho muito gratificante, ainda assim dá muito trabalho. Então eu peço para que, se caso você queira ajudar ainda mais o crescimento do canal, se torne membro. Porque no final das contas é justamente a contribuição dos membros o que está viabilizando a produção desses vídeos. Eu agradeço demais a você que já é um apoiador ou está pensando em se tornar. Isso é essencial para o canal. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo. Eu fui.